Você já parou para olhar bem de perto a sua calça jeans? Bem de pertinho mesmo? Provavelmente você usa jeans o tempo todo. São confortáveis, são estilosas, combinam com quase tudo. Mas você já reparou naqueles pequenos apliques de metal? Aqueles que ficam perto dos bolsos? Para que eles servem, afinal? Será que são só enfeite? Ou tem uma história mais profunda por trás? Você pode se surpreender. Esses pequenos detalhes contam uma história fascinante. Uma história de muito trabalho, de pensamento inteligente e de uma revolução na moda. Aquelas pecinhas, geralmente de cobre, não são simples botões. A gente chama de rebites. E eles não estão ali por acaso. Eles têm um propósito bem específico. Um propósito que nasceu da necessidade. Imagine uma época antes desses rebites. O jeans, ou as chamadas waist overalls, na época, ralavam bastante. Eram o uniforme de gente trabalhadora. Mineiros, operários, cowboys, pessoas que levavam suas roupas ao limite. E muitas vezes as calças não aguentavam o tranco. As costuras rasgavam, especialmente em certos pontos. Pensa bem, onde suas próprias calças sofrem mais desgaste? Geralmente é perto dos bolsos, né? E na base do fecho de botões. Esses são os chamados pontos de tensão. Puxa daqui, estica dali. Tensão constante. Ferramentas nos bolsos. Agachar, esticar. Tudo isso vai somando. Naquela época, isso era um problemão. E custava caro. Os trabalhadores precisavam de calças que durassem. Calças que não os deixassem na mão no meio do serviço. Alguém precisava encontrar uma solução. Uma solução simples, mas eficaz. E essa solução, meus amigos, envolvia justamente essas pecinhas de metal. Então, da próxima vez que você vestir sua calça jeans favorita, pare um instante. Olhe para aqueles rebites. Eles são mais do que simples pedacinhos de metal brilhantes. São pequenos monumentos à engenhosidade. São uma peça-chave do porquê o jeans se tornou tão icônico, do porquê se tornou tão incrivelmente resistente. Prontos para mergulhar nessa história? Vamos desvendar a história por trás desses heróis humildes do seu guarda-roupa. Você nunca mais vai olhar para o seu jeans da mesma forma. Vamos viajar no tempo. Lá para trás, para o oeste americano, final do século XIX. Pense na corrida do ouro. Pense em trabalho pesado. Os homens cavavam em busca de ouro, construíam ferrovias, trabalhavam em fazendas. Seus dias eram longos, o trabalho era duro. E as roupas deles? As roupas sofriam um bocado, especialmente as calças. O tecido era resistente, geralmente jeans ou lona. Mas a confecção tinha um ponto fraco: as costuras, principalmente ao redor dos bolsos e outras áreas de grande tensão. Imagine ser um mineiro. Você enche os bolsos com ferramentas ou com pedras pesadas. Você se abaixa, se estica, rasgou. Lá se foi mais uma calça. Frustrante, né? E caro também. Ter que trocar de calça rasgada toda hora era um fardo. Os trabalhadores precisavam de algo mais forte. Algo que aguentasse o batente do dia a dia. Isso não era só um pequeno incômodo. Era um problema real que afetava o sustento deles. Eles precisavam de uma solução. E rápido. Muitos alfaiates tentaram resolver isso. Usavam linhas mais fortes. Colocavam camadas extras de tecido. Mas esses métodos geralmente não eram suficientes. Os pontos de tensão eram vulneráveis demais. Os bolsos se soltavam do tecido principal. A base da braguilha abria. Era uma queixa comum. Aquele barulhinho conhecido do tecido cedendo. Os homens precisavam de calças tão resistentes quanto eles. Calças que não arregassem sob pressão. A demanda era clara. Esse problema generalizado preparou o terreno para uma invenção. Uma invenção que mudaria as roupas de trabalho para sempre. E, com o tempo, a moda também. Não se tratava de design chique. Era sobre função pura e simples.
Como essas calças poderiam ser mais resistentes? Como aqueles pontos cruciais de tensão poderiam ser reforçados? A resposta não veio de uma casa de moda em Paris. Veio de um alfaiate em Nevada. Um homem que ouvia seus clientes. Um homem chamado Jacob Davis. Então, quem era esse Jacob Davis? Ele era um alfaiate. Morava em Reno, Nevada. Longe de ser uma capital da moda, de jeito nenhum. Mas era um lugar cheio de homens trabalhadores. Homens que precisavam de roupas resistentes. Um dia, uma cliente chegou para ele com um pedido específico. Ela queria uma calça para o marido dela, um lenhador. E ela estava cansada de vê-lo rasgando as calças o tempo todo. Ela precisava de algo que durasse. Será que o Sr. Davis poderia fazer uma calça super resistente? Essa foi a faísca. Jacob Davis pensou nesse problema. Ele conhecia os pontos fracos, os bolsos, a base da braguilha. Ele usava tecido jeans resistente. Mas como reforçar aqueles pontos específicos? Seus olhos bateram em alguns rebites de cobre, do tipo que ele usava para prender tiras em mantas de cavalo. Uma ideia surgiu. E se ele usasse aqueles mesmos rebites nas calças, nos cantos dos bolsos, na base do fecho de botões? Será que esses pequenos prendedores de metal dariam a resistência necessária? Era uma ideia simples, simples até demais. Ele tentou. Pegou uma calça de lona grossa e colocou estrategicamente rebites de cobre nos pontos de tensão. O resultado? As calças ficaram significativamente mais fortes. Os bolsos não rasgavam tão fácil. As costuras aguentavam firme. Foi uma virada de chave. Davis sabia que tinha algo grande em mãos. Algo revolucionário para as roupas de trabalho. Ele começou a fazer essas calças com rebites para outros clientes. E eles adoraram. A notícia começou a se espalhar. Eram as calças que não rasgavam. Isso aconteceu por volta de 1872. A inovação era clara. A demanda estava crescendo. Davis percebeu que sua invenção era valiosa. Ele precisava protegê-la. Ele queria patentear a ideia, mas não tinha dinheiro para registrar a patente sozinho. Ele precisava de um sócio, alguém com recursos, e ele conhecia a pessoa certa, um comerciante de São Francisco, um homem que fornecia para ele os rolos de tecido que usava. Esse homem era Levi Strauss. Levi Strauss. Esse nome soa familiar, não é? Ele era um imigrante alemão. Chegou a São Francisco em 1853, durante a Corrida do Ouro da Califórnia. Ele abriu um atacado de tecidos e aviamentos, a Levi Strauss & Company. Ele vendia roupas de cama e outros tecidos, para as pequenas lojas que abasteciam os mineiros e colonos. Jacob Davis era um de seus clientes. Ele comprava seu jeans e lona grossa de Strauss. Então, Davis sabia a quem recorrer. Em 1872, Jacob Davis escreveu uma carta para Levi Strauss. Ele explicou sua invenção, as calças com rebites. Descreveu como elas resolviam o problema de rasgar. Ele até enviou 2 amostras, uma feita de lona grossa, outra de jeans. Ele propôs que Strauss entrasse com o dinheiro para a patente e que eles dividissem os direitos. Strauss era um homem de negócios esperto. Ele viu o potencial na hora. Não era só mais uma calça, isso ia revolucionar as roupas de trabalho. Strauss concordou com a proposta de Davis. Eles registraram a patente juntos, para uma melhoria na fixação de aberturas de bolso. Em 20 de maio de 1873, eles receberam a patente americana número 139.121. Essa foi a data oficial de nascimento do blue jeans como o conhecemos, ou melhor, das waist overalls, como eram chamadas na época. A patente protegia seu método único, o uso de rebites para reforçar calças. Foi uma parceria que faria história. A engenhosidade de um alfaiate, combinada com a visão de negócios de um comerciante. Com a patente garantida, eles começaram a produção.
A Levi Strauss & Co. começou a fabricar as calças com rebites. Jacob Davis se mudou para São Francisco. Ele se tornou o gerente de produção, supervisionando a criação dessas waist overalls KC6. O 20 se referia à qualidade do jeans, vindo da fábrica Amos Keg, em New Hampshire. Os rebites eram uma característica-chave, amplamente divulgados. Eram um símbolo de força, uma promessa de durabilidade, e os trabalhadores rapidamente as adotaram. Seção 5. Pequeno metal, grande impacto. Como os rebites funcionam. Então, como exatamente essas pecinhas de metal fazem sua mágica? O segredo está na distribuição da tensão. Pense na costura de um tecido. Quando você puxa um bolso, por exemplo, ou quando se dobra e se estica, toda essa força se concentra nas linhas que unem a costura. Com o tempo, essas linhas podem arrebentar, ou o próprio tecido pode rasgar ao redor da costura. Isso acontece principalmente nos cantos ou em pontos onde diferentes pedaços de tecido se encontram. Esses são pontos fracos naturais. Os rebites mudam essa dinâmica completamente. Quando um rebite é colocado em um ponto de tensão, como o canto de um bolso, ele faz algumas coisas importantes. Primeiro, ele prende as camadas de tecido juntas, com muito mais firmeza do que só a linha. É como uma pequena âncora de metal segurando tudo no lugar. Segundo, e fundamental, ele ajuda a distribuir a tensão. A força não fica mais concentrada apenas nas linhas. O rebite espalha essa força por uma área maior do tecido. Isso significa que nenhum ponto único suporta toda a carga. O tecido ao redor do rebite divide o peso. Isso reduz significativamente a chance de rasgar. É um princípio simples de engenharia, aplicado de forma brilhante às roupas. Os rebites de cobre eram ideais. O cobre é forte, mas também maleável. Podia ser facilmente fixado e era resistente à ferrugem. Perfeito para roupas que seriam muito usadas e provavelmente muito lavadas. Ou talvez nem tanta lavagem assim naquela época. Imagine tentar rasgar um pedaço de papel. Se você só puxar, pode rasgar em qualquer lugar. Mas se você fizer um pequeno furo primeiro e depois puxar perto desse furo, ele vai rasgar bem no furo. Agora, imagine reforçar esse furo com um ilhós de metal. De repente fica muito mais difícil de rasgar. O rebite age de forma semelhante. Ele reforça o tecido. Ele impede que os rasgos comecem. Essa simples adição tornou o jeans incrivelmente resistente. Resistente o suficiente para os trabalhos mais duros. Seção 6. Dos canteiros de obra às passarelas. A jornada do jeans. Por muitos anos, o jeans, ou waist overalls, permaneceu firmemente no universo das roupas de trabalho. Era o traje de confiança dos trabalhadores. Mineiros, cowboys, fazendeiros, operários de fábrica. Os rebites eram um sinal claro de sua robustez, um distintivo de seu propósito utilitário. Não eram considerados elegantes, não da forma como pensamos em moda hoje. Eram práticos, eram duráveis e davam conta do recado. Esse era seu principal atrativo. Mas as coisas começaram a mudar no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. A cultura americana começou a se espalhar pelo mundo, e com ela, um fascínio por produtos americanos icônicos. O jeans era um deles. Hollywood teve um papel importante. Filmes mostravam cowboys e rebeldes usando jeans. Pense em Marlon Brando. Pense em James Dean. De repente, o jeans não era mais só para trabalhar. Tornou-se um símbolo da juventude, da rebeldia, de um estilo americano descolado e casual. Os rebites, antes puramente funcionais, tornaram-se parte desse visual icônico. Eram um detalhe autêntico, uma ligação com a herança da peça, mesmo com a evolução do jeans. Diferentes lavagens, diferentes cortes, diferentes estilos. Os rebites frequentemente permaneciam. Os estilistas podiam brincar com seu tamanho ou cor.
mas sua presença era uma referência ao original. Da contracultura dos anos 60 aos jeans de grife dos anos 80, o jeans continuou sua marcha para a moda popular. Atravessou classes sociais, atravessou faixas etárias. Hoje, o jeans é um fenômeno global, usado por bilhões de pessoas, em todos os estilos imagináveis, das passarelas da alta costura, ao streetwear do dia a dia. E aqueles pequenos rebites de metal, eles ainda estão lá na maioria das calças, um testemunho de seu design duradouro e de sua rica história. São um pequeno detalhe, mas conectam cada jeans moderno, aquelas primeiras calças com rebites, feitas para pioneiros trabalhadores. É uma baita jornada, não é? De uma oficina empoeirada em Reno, para armários do mundo inteiro. Seção 7. Histórias nas costuras. O jeans como história pessoal. Pense na sua calça jeans favorita. Aquela que você tem há anos. Aquela que veste perfeitamente. Não parece que ela tem histórias para contar? O jeans tem um jeito único de se tornar parte da gente. Eles desbotam em certos lugares. Ficam macios com o uso. Talvez tenham um pequeno rasgo de uma aventura. Ou uma mancha de tinta de um projeto criativo. Essas marcas são como um mapa pessoal. Um registro das nossas experiências. E os rebites? Estiveram lá o tempo todo. Testemunhas silenciosas. Eu lembro de uma calça jeans que eu tinha na faculdade. Ela ia comigo para todo canto. Shows, viagens de carro, madrugadas de estudo. Provavelmente viram mais do mundo do que eu às vezes. Tinham um rebite teimoso no bolsinho do relógio. Vivia enroscando nas coisas, mas nunca cedeu. Aquela calça durou uma eternidade. Até que eram mais buracos do que tecido. Mas eu não consegui jogar fora por um tempão. Guardavam muitas lembranças. Quem não tem uma calça assim? Os rebites contribuem para essa longevidade. Ajudam o jeans a resistir, permitindo que acumulem essas histórias. Sem eles, aquela calça jeans querida poderia ter batido as botas bem mais cedo. Aqueles cantos de bolso, guardando ingressos de show ou amuletos da sorte, teriam desfiado. Os pontos de tensão, testados por incontáveis movimentos, teriam aberto. É a construção robusta, incluindo esses guardiões de metal, que permite que o jeans se torne um companheiro, envelhecer com a gente, se tornar mais do que apenas roupa. Então, de certa forma, esses rebites não estão apenas segurando o tecido, eles estão segurando nossas memórias também. São uma pequena parte do que torna o jeans tão especial, tão pessoal. É um tipo de força discreta, sem ostentação, mas essencial. Da próxima vez que você vir uma calça jeans velha, surrada, procure os rebites. Provavelmente ainda estarão lá, ainda fazendo seu trabalho. Um pequeno elo metálico com o passado. Tanto o passado da calça, quanto o passado de quem a usou. Bem incrível para um detalhe tão pequeno, né? Seção 8. Ainda essenciais ou apenas tradição? Agora, uma pergunta para você. No mundo de hoje, esses rebites ainda são realmente necessários? Os tecidos melhoraram. As técnicas de costura estão mais avançadas. O jeans moderno realmente precisa desse reforço do século XIX? Ou estão lá principalmente pela tradição? Uma referência à sua herança? É um ponto interessante a se considerar. Para alguns tipos de roupa de trabalho pesado, a resposta provavelmente é sim. Eles ainda fornecem uma força extra valiosa, em condições extremas. No entanto, para muitos de nós, nossa vida diária não exige tanto assim das nossas calças jeans, como a vida de um garimpeiro exigia. Normalmente não estamos enchendo os bolsos com ferramentas pesadas, ou fazendo o trabalho físico pesado o tempo todo. Então, para o jeans da moda, ou o jeans casual do dia a dia, será que os rebites são mais uma escolha estética? Um elemento de design que os consumidores esperam ver? É bem possível. Eles se tornaram uma parte tão essencial do visual do jeans,
que removê-los poderia fazer o jeans parecer de alguma forma incompleto. Algumas marcas já experimentaram com isso, criando jeans com costura travete em vez de rebites, ou com menos rebites. O travete é uma série de pontos densos. Também pode fornecer um reforço forte e cria um visual mais limpo e moderno. Mas muitas marcas clássicas e tradicionais mantêm os rebites, porque eles fazem parte do DNA do jeans. Eles significam autenticidade. Conectam a peça às suas raízes, aquela patente original de Strauss e Davis. Então, a resposta provavelmente é um pouco dos dois. Em alguns casos, os rebites ainda oferecem benefícios funcionais genuínos, especialmente para estilos mais robustos. Em outros casos, são uma tradição querida, uma assinatura de estilo, um pequeno pedaço de história costurado no tecido. E vamos ser honestos, eles têm um visual bacana, não tem? Aquele brilho discreto do metal. Adiciona um certo charme, sejam estritamente necessários ou não. Eles são parte do que faz o jeans ser, bem, jeans. O que você acha? Essencial ou icônico? Seção 9. Não pare de explorar o mundo do jeans. Então, é isso. A história por trás daqueles pequenos botões de metal na sua calça jeans. Não são apenas enfeites aleatórios. São rebites, nascidos de uma necessidade real. Uma solução brilhante para um problema comum. Patenteados lá em 1873 por Jacob Davis e Levi Strauss. Eles tornaram as calças mais fortes, mais duráveis. Ajudaram o jeans a evoluir, de humilde roupa de trabalho a um ícone da moda global. É uma jornada fascinante, não é? Tudo escondido bem debaixo do nosso nariz. Quem diria que um detalhe tão pequeno poderia ter uma história tão grande? Isso nos faz pensar. Que outros objetos do dia a dia têm histórias secretas? Que outras invenções simples mudaram o mundo de maneiras pequenas? O mundo do design e da inovação está cheio delas. E o mundo do jeans em si é vasto. Há muito mais para aprender. Sobre diferentes tipos de jeans, diferentes lavagens, a história de várias marcas, o impacto cultural do jeans ao longo das décadas. É um buraco de coelho bem fundo. Gap 2is. Essa exploração dos rebites é só o começo. Cada costura, cada desbotado, cada escolha de design na sua roupa pode ter uma história. É tudo uma questão de olhar mais de perto. Fazer perguntas. Ser curioso. Como a gente faz aqui. Tentando entender o mundo ao nosso redor. Um detalhe de cada vez. Eu acho isso incrivelmente gratificante. E espero que você também ache. Aprender essas coisas adiciona uma nova camada de apreciação. As coisas que muitas vezes tomamos como certas. Então, qual é a próxima? Não deixe sua curiosidade parar por aqui. Continue explorando, continue perguntando por quê. Se você curtiu essa viagem pela história dos rebites do jeans, conta pra gente. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que amam jeans, ou com qualquer pessoa que aprecie uma boa história. E não deixe de se inscrever para mais mergulhos profundos, mais investigações sobre os detalhes fascinantes do nosso mundo. Sempre há mais para descobrir. Então, até a próxima. Mantenha os olhos abertos e continue questionando.